Agricultura familiar e agroecologia. A gente já falou bastante desse tema aqui no AgroB. E no programa de hoje, vamos falar de uma rede de agricultura familiar e agroecologia que foi lançada pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Os agricultores familiares fazem parte do que é mais importante na agricultura, porque são maioria, 80% da agricultura no Brasil é formada por esses bravos agricultores familiares. O que a academia, o que a pesquisa, o que a ciência pode ajudar nesse processo todo envolvendo o agronegócio e agroecologia? É o que a gente destaca no AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos aqui no 527 Claro HD, 9 no Claro Analógico. Estamos para o mundo todo no youtube.com/canal Viver Brasil. Se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para saber todas as novidades. É o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio que está no ar agora. E eu tenho a honra de conversar neste momento com o professor da Escola de Veterinária da UFMG, pesquisador da UFMG, Matheus Ramires. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação receber a UFMG aqui, a Escola de Veterinária, para a gente falar de um tema tão importante que é a rede de agricultura. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra poder representar a Escola de Veterinária e a UFMG. E poder participar nesse momento tão caro para nós, que é o lançamento da Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia UFMG. A gente vai saber tudo sobre a rede, entender como ela vai funcionar, o que a gente vai poder analisar sobre isso. Mas antes, eu quero convidar você, telespectador, telespectadora aqui do canal Viver Brasil, para entender quem é esse pessoal. Quem é essa turma? Quem faz parte dessa turma dos agricultores familiares? Por que eles são tão importantes? Acompanhe. Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Tá aí, um vídeo da ONU apresentando aí um pouco do que são os agricultores familiares. E pensando nisso, tem a rede importante de agricultura familiar e agroecologia. Como nasce essa rede, professor? Como é que tem esse despertar? Sei que a Escola de Veterinária tem um grupo, né, dedicado a estudar as questões da agricultura, que é muito forte e tudo mais, com a presença de professores, mestres, doutores, de estudantes também da UFMG, da Escola de Veterinária. Agora, como é que isso se avançou de uma maneira para chegar a uma rede? Bom, a UFMG tem uma tradição de atuação junto aos povos do campo muito sólida. E a universidade, ela tem relevância social, mas ela busca reafirmar essa relevância social de forma constante.
Dessa forma, nós trabalhamos numa perspectiva de diálogo constante com as comunidades externas. É aí que surgiu a rede de agricultura familiar e agroecologia da UFMG, que nós demos o nome de RAFA. Então, é desse contato com a comunidade externa e da demanda da comunidade externa de projetos específicos que um grupo de professor achou pertinente criar uma estrutura de rede. E pensando mesmo numa estrutura de rede, porque rede é apoio, para que as iniciativas elas pudessem se articular e elas pudessem beneficiar as populações do campo. E como universidade pública, nós julgamos que é muito válido beneficiar a agricultura familiar, justamente pelas questões que essa agricultura familiar enfrenta. Ela é a maioria, mas tem acesso a uma parte ínfima da terra. Ela tem problema no acesso à garantia de crédito, no acesso à extensão rural. E aí a universidade colabora com essas comunidades dentro da demanda de cada comunidade. Então a rede, ela não é da UFMG. Ela é uma rede em articulação da UFMG com a comunidade externa. Então ela surge numa perspectiva de vincular diversas ações que já acontecem dentro da universidade com a comunidade externa, acolhendo essas demandas específicas das agricultoras e agricultores familiares e daqueles que fazem a produção agropecuária na perspectiva da agroecologia. E a agroecologia, hoje, ainda quando a gente começa a falar, né, professor, a gente já trouxe a abordagem aqui em vários prismas, né? Já falamos aqui no programa sobre a agroecologia na culinária, né? Então, a partir de um chefe de cozinha, dos projetos. Já falamos da agroecologia na cidade, a partir das hortas comunitárias. E a agroecologia, ela tem uma força muito grande e vocês acreditam que com esse pensamento ainda mais próximo do agricultor, a gente pode fazer, além da agroecologia, ter essa importância na sustentabilidade, ela ser até mesmo viável ou mais, ter uma viabilidade maior no que diz respeito à economia? Sim, à medida que nós vamos discutindo as questões da agroecologia e que a própria agricultura familiar, ela descobre que boa parte das técnicas que ela usa, boa parte dos valores culturais, daqueles saberes tradicionais, dos saberes camponeses, eles se articulam a uma demanda de mercado e que o mercado percebe essa produção como uma produção agroecológica e valoriza pelo aspecto cultural, pelo aspecto de um alimento regional, da não utilização de insumos externos, insumos químicos, agrotóxicos. Isso potencializa tanto a condição de produção da agricultura familiar, qualifica a inserção no mercado dessa produção da agricultura familiar e ainda reforça o próprio movimento de agroecologia. Porque quando nós trabalhamos essas duas perspectivas, agricultura familiar e agroecologia, nós estamos falando de pontos de vista que não são hegemônicos. E por não serem hegemônicos, eles precisam de apoio. A grande produção, ela já existe, já se impõe, já é valorizada. Por isso que é tão importante essas iniciativas que valorizam esses aspectos do meio rural que muitas vezes são negligenciados, que são desconhecidos. A importância da agricultura familiar, a importância da agroecologia, a própria importância da agroecologia como modelo produtivo não hegemônico, a própria agricultura familiar como a base alimentar das populações, inclusive da população brasileira, né? Pois é a base total, né? E como é muito interessante a gente ter essa proximidade. Eu conversava, professor, agora, antes da gente começar a gravar, a gente conversava aqui sobre essa possibilidade do acompanhamento por parte de especialistas
o quanto que isso ajuda na agricultura, né? A gente recebe aqui, volta e meia, uma pesquisa ou um trabalho de extensão da Emater, do IMA, órgãos que estão ali no dia a dia, e a gente percebe que tem até uma situação muito curiosa, que a gente entrevistou aqui no AgroB uma produtora de azeite. E ela disse assim que se não fosse a Epamig, no caso, que foi o pesquisador que acompanhou, ela falou assim, eu não teria condição nem de começar. E hoje eu faço exporto o meu produto para outros países, países da Europa e tudo mais. Então, tudo por um acompanhamento. Qual que é a importância que vocês da UFMG percebem quando você coloca uma coisa que é muito legal? Não é um projeto da UFMG, é um projeto de todos. Então, acaba sendo, quando você tem uma universidade como a Universidade Federal de Minas Gerais aberta a ensinar a diversas pessoas, independentemente de grau de formação, seja o produtor rural, isso lá na ponta talvez não dê resultado agora, de curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente tenha agricultores que tenham uma ciência melhor da dosagem de defensivos, que tenham uma noção melhor de sustentabilidade, que tenham uma noção de agroecologia. Perfeito. Na universidade, nós entendemos que existem 3 dimensões acadêmicas que são indissociáveis: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a RAFA, a Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia, ela surge com essa perspectiva extensionista. A partir da extensão, desenvolver pesquisas que atendam a agricultura familiar. A partir dessa relação com a comunidade externa, desenvolver pesquisas que atendam ao desenvolvimento da agroecologia e qualificar a formação dos nossos estudantes. Como professor, eu não consigo me ver dissociado da prática extensionista, dessa vivência com os produtores. Uhum. E é justamente um dos aspectos da RAFA. Uhum. Aproximar essa universidade que faz ensino, faz pesquisa, mas que faz muita extensão dessas populações do campo, das agricultoras e agricultores familiares, dos agricultores e agricultoras que fazem a produção com bases agroecológicas. E nesse aspecto são diversas as iniciativas extensionistas da universidade. Uhum. E muitas vezes essa informação não chega à comunidade. Por exemplo, nós temos grandes projetos de assistência técnica a produtores rurais em articulação com prefeituras. Nós temos vários projetos de trabalho junto a produtores que fazem produção de base agroecológica, que procuram a universidade. Então, a rede, ela tem esse objetivo de facilitar o contato da comunidade externa com a universidade e fortalecer a nossa prática extensionista, qualificar a formação dos nossos estudantes e ainda nos provocar a fazer pesquisas cada vez socialmente mais úteis. Muito legal. Pesquisas socialmente úteis, porque a pesquisa ela precisa estar próxima, né, das pessoas, né, precisa chegar. E por isso que é muito importante e é muito legal ter essa oportunidade aqui no AgroB de discutir a rede, de poder falar um pouquinho mais. Inclusive, professor, a gente vai para o breve intervalo. Na volta eu quero entender um pouquinho mais desse projeto aí com as prefeituras. Muito legal a gente falar isso aqui. Não vai dar tempo da gente discutir completamente, vai virar uma outra edição, mas para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo e também para você, telespectador, telespectadora aqui do nosso AgroB, entender o que é a Escola de Veterinária da UFMG, a história do que a gente está falando aqui. Rapidinho, a gente volta já já com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.